Graças a ela que eu estou aqui também. Que nem diz a Vera, senão eu já estava morto, velho. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Tudo aí. Amém, Deus? Amém. Feche os seus olhos mais um minuto e coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. E repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração nessa noite. E eu quero receber essa palavra como um alimento para transformar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra de Deus está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, no versículo 1 em diante. Jeremias é no Antigo Testamento. E diz assim, queridos. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Amém. Essa palavra, eu creio que ela vem ministrar os nossos corações, queridos. A gente está vivendo um tempo onde a verdade, ela não está sendo falada muitas vezes, porque a gente fica com aquele receio de magoar, aquele receio que a pessoa se ofenda, aquele receio que a pessoa não queira ouvir. Então, assim, ó, a palavra de Deus diz nesse versículo que Deus, ele mandou Jeremias descer a casa do olheiro. E a primeira coisa, queridos, que eu e você precisamos aprender, que para ouvir Deus, nós precisamos descer. Amém? Esse descer, eu creio, queridos, que é quando a gente vai buscar Deus. De joelho, sentado, deitado. Eu gosto de orar de joelho. Amém, queridos? Mas cada um ora e Deus, ele vê. Tem pessoas que não podem ficar de joelho, porque o joelho dói, e tantas outras coisas. Mas cada um fale com Deus da sua maneira. Mas esse descer não significa explicitamente o joelho. Amém, queridos? Esse descer que a Bíblia diz, e a Bíblia diz assim para o profeta: desce, desce, porque eu quero falar contigo. E esse descer significa assim, ó, diante da palavra de Deus que o Espírito Santo trouxe, é nós nos humilharmos para Jesus. Amém, queridos? O que é se humilhar para Jesus, queridos? É buscá-lo de uma forma que ele possa nos confrontar, de uma forma que ele possa nos levar a nós ver nós mesmos. Amém, queridos? Essa é a maneira que Deus, ele quer que eu e você se aproxime dele. Nós muitas vezes, queridos, nós achamos que nós somos bons, mas muitas vezes achamos que não estamos fazendo nada errado. A gente não mata, não rouba, não adultera. Então está tudo certo. Mas a Bíblia diz, queridos, que o coração, ele precisa ser vasculhado, ele precisa ser sondado. Para quê? Para que eu e você possamos nos ver. Não é para ver a nossa colega, não é para ver o nosso vizinho, não é para ver a pessoa de fora. É para ver nós
mesmo. E como eu disse, como nós não podemos hoje, muitas vezes, falar a verdade, porque a verdade liberta, que é Jesus, amém, queridos? Mas muitas vezes a verdade, ela magoa e ela choca, porque a pessoa, ela não está preparada, ou ela não quer ouvir, ou ela acha que não é assim. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele disse, não sois vós, casa de Israel, não sou eu o olheiro, e não posso fazer de vocês o vaso que eu quiser? Amém, queridos? Então Deus, Ele é aquele que está nos aperfeiçoando, como o pastor pregou quarta-feira aqui, queridos. Quarta-feira o pastor pregou que o verdadeiro amor, que é de Deus, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos capacita a sermos pessoas melhores. Amém? Amém. E quando a gente recebe de Deus uma palavra, e assim, ó, quando você está próximo de Deus, querido, a gente se vê. Amém? Quando estamos próximos de Deus, por isso a Bíblia diz, se achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós estiver longe, é como se a imagem ficasse distorcida. Agora, quando você está perto de Jesus, perto de Deus, perto das coisas de Deus, você consegue se ver melhor. Por isso a palavra que vem do púlpito, muitas vezes, querido, ela nos confronta. Ela faz com que eu e você analise a nossa própria vida. Para quê? Para que sejamos maltratados, para que Deus, Ele nos castigue? Não. Deus não castiga ninguém, amém, queridos? Deus, Jesus, eles querem o quê? A nossa transformação. Ou, como disse o pastor, que nós nos aperfeiçoem. Se nós tínhamos mágoa no nosso coração, a gente vai pedir que Deus tire. E todos nós aqui no nosso processo da nossa vida, fomos magoados, passamos por situações, vivemos momentos difíceis, e aí quando chegamos a este confronto, muitas vezes estamos com uma bagagem muito grande, queridos. Já viram aquela pessoa que você não pode falar, ela já começa a se defender e já começa a dizer que todo mundo é culpado e já não ouve mais nada do que você está falando. Isso é o tipo de pessoa, não é má, é porque ela tem feridas, ela tem sentimentos e que quando são tocados, a gente diz o gatilho, ela já se defende. E muitas vezes nem é com a pessoa que você está falando, mas é com aquilo que está machucando a pessoa. Amém, querido? Então Jesus, Ele veio, Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, para que eu e você fosse aperfeiçoado. Mas para ser aperfeiçoado, eu preciso me ver. Como é que algo vai melhorar se eu já acho que está bom? Aquilo que está bom a gente melhora? Não. Se a gente olha e diz, nossa, tá bom. Tá bom, para que tu vai mudar? Agora, se a gente olhar, queridos, e nos ver, nós vamos buscar de Deus a cura para as nossas vidas. De uma passagem assim que o Espírito Santo me trouxe enquanto nós adorávamos, foi quando Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos. E eu fiquei assim pensando nessa passagem, queridos, e quem lê a Bíblia conhece, que Jesus, Ele chegou e começou a lavar os pés dos discípulos. Estavam muito sujos, porque eles caminhavam de sandálias e tinha muito pó, imagina, pó, barro, suor. E a Bíblia diz que Jesus, Ele foi lavar o pé. E é fácil de se deixar lavar os pés. Alguém aqui já precisou que outra pessoa lavasse seus pés? É muito difícil. Nós, uma vez, queridos, fizemos isso na igreja. Lavar os pés uns dos outros. É tranquilo lavar o pé da outra pessoa? É ou não é? Coloca o pé aqui, nós já estamos lavando. Mas dá o nosso pé, pelo menos para mim, foi difícil.
E Jesus, queridos, quando ele foi lavar os pés, ele disse: eu estou descendo para que vocês entendam a respeito de vocês e não de Jesus. Amém, queridos? Tanto que Pedro disse: não, Senhor, não vai lavar meu pé, quem tem que lavar os seus pés somos nós é que somos falhos pecadores. Jesus: Pedro, tu não está entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso para que vocês possam se enxergar. E eu, Jesus, estou tirando a sujeira de vocês. Amém, queridos? Jesus estava lavando os pés. E Pedro acertou quando ele disse: não lava só os pés, lava tudo, porque eu não preciso só que os pés estejam limpos, mas o meu corpo precisa ser limpo. Naquele momento, Pedro teve um entendimento. Amém, queridos? Então, assim, esse profeta, ele vai até ali. Deus, ele manda ele ir até a casa do olheiro, descer lá para mostrar para o profeta. Porque Deus, ele muda a história das nossas vidas. Amém, queridos? Mas para isso, eu e você precisamos o quê? Deixar ele fazer. Abrir o nosso coração. Como eu disse ali, receba essa palavra como se fosse a primeira vez que você tivesse ouvido. Meu Deus, eu nunca ouvi falar nessa palavra de Jeremias 18. Eu já ouvi falar 20 vezes. Mas hoje essa palavra, essa informação está chegando de uma forma diferente no meu coração. Amém, queridos? Hoje ela está chegando, dizendo para mim que talvez eu não seja um filho ou uma filha tão boa assim. Hoje essa palavra está chegando para mim que talvez eu tenha que me humilhar. E, queridos, não é fácil. Se humilhar para Deus significa reconhecer quem nós somos. Amém? Quando Jesus, ele chegou no poço daquela mulher que estava ali pegando água, queridos, Jesus chegou ali para humilhar aquela mulher? Não. A Bíblia diz que Jesus chegou no poço e pediu água para ela. E pediu, queridos, que ela chamasse o marido dela. Por que Jesus pediu? Eu repito essa história, porque eu creio assim, que essa história, queridos, é para nós, é para mexer dentro das nossas vidas. Quem eu sou como filha, quem você é como filho, como filha. E muitas vezes a gente acha que os nossos pais têm problema, e muitas vezes eles têm. Mas nós temos hoje esse entendimento da palavra de Deus, queridos, que se nossos pais erraram no passado, foi tentando acertar. Pastora, não dá desculpa para todos os pais. A gente fez uma visita essa semana, e sabe o que a mulher disse? Ela disse: a minha mãe perdeu o pai muito cedo, muito nova, e ficou com 5 filhos. E eu culpei ela a vida inteira, porque ela não tinha sido uma boa mãe para mim. Mas hoje ela disse: eu entendo que ela foi o melhor que ela poderia ter sido. Hoje eu me olho, vejo a vida dela e entendo que ela pode ter errado, mas ela fez o melhor que ela poderia ter feito por cada uma de nós. Amém, querido? Então hoje, olhando para ela pôde olhar para a mãe dela e perdoar a mãe dela. Porque tinha carregado a mãe dela uma vida inteira pelas coisas que ela achava que a mãe dela falhou. E com certeza falhou, porque todo ser humano falha. Amém, queridos? Nós não recebemos um filho com um manual e seguimos aquele manual, né, Laura? Não é assim. Nós recebemos um filho e nós tentamos fazer o melhor, mas a gente erra muito também. Amém, queridos? E Deus, ele está dizendo: não posso eu fazer de ti um vaso novo, mas eu não quero mudar, mas eu não quero deixar essas feridas, mas é muito difícil perdoar. Eu já fui em hospital, queridos, que a pessoa está ali morrendo, aí me chamam para orar, e eu vou, e eu já vi 2 coisas assim que me marcaram. Uma estava morrendo, e eu
falei para ela, você precisa pedir perdão, você precisa liberar o teu coração. Não vou perdoar ninguém, não vou liberar coração nenhum, e não quero oração. Amém? Não recebeu a oração. Conversei, não recebeu a oração. Fui outra, queridos, que estava morrendo de câncer. E Deus falou, vai lá e diga para ela que ela tem que consertar a vida dela, porque ela falou, ela caluniou, ela fez muita coisa ruim de muitos filhos meus. Eu falei, Senhor, ele falou, vai lá e fala com ela. Eu falei, a mulher já está com câncer, já está morrendo. Eu vou lá dar uma ajuda para ela. Ele falou, vai lá e fala isso. E eu fui, né, cheio de coragem. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Eu falei, olha, Deus me mandou aqui para falar essa palavra para ti. Que você, né, fez muito mal. Você falou de pessoas, você caluniou pessoas, você falou que não deveria, e você trouxe muita coisa ruim para a tua vida. Mas se você liberar essas pessoas, você vai ser curada. Eu entreguei, né? Nem o profeta aquele Ananias meio de lado. E ela falou, então vem aqui, porque eu vou começar a pedir perdão para você, porque eu falei de você também. Eu falei, glória a Deus, né? Já perdoei, já orei, e a mulher está viva até hoje. Amém, querido? Porque eu creio que ela saiu lá do hospital fazendo concertos. Ela aceitou a palavra de Deus e a vida dela recebeu a cura. O problema não era o câncer, amém, queridos? O problema era o que ela estava no coração dela, de todas as pessoas que ela maldizia. E ela foi curada e está viva até hoje. Amém, queridos? Então a diferença é quando Deus diz, não posso eu fazer de ti, casa de Israel, um vaso novo. E aí basta que eu e você desejamos isso, queridos. Que eu e você queira, abra o nosso coração, para que Deus ele possa mostrar quem realmente eu e você somos e as áreas que nós precisamos ser curados. Amém, queridos? Então assim, ó, seja curado, para que as pessoas que estão contigo também recebam a cura. Porque uma pessoa que não está curada, ela adoece outras pessoas ao seu redor. Amém? Uma pessoa que está curada, ela leva a cura. Uma pessoa doente, ela adoece outras pessoas que estão ao seu redor. É ou não? Então assim, ó, essa palavra de hoje, queridos, é para que eu e você desça na presença de Deus. Amém? Para que eu e você possa dizer, Senhor, realmente eu sou essa pessoa difícil de lidar. Realmente eu sou arrogante, Senhor. Realmente eu sou teimoso, teimosa. E quantos de nós aqui não somos, queridos? E realmente eu sou uma pessoa que ainda preciso de muita restauração. Eu preciso liberar. E eu fiz essa semana essa mesma oração com essa pessoa. E ela falou, e eu comecei, vamos liberar as pessoas. Ela começou em 1, e 2, e 3, e 4, e vamos liberar. Vamos tirar essas pessoas que a gente está carregando junto. Porque quando nós temos problema com pessoas, nós carregamos essas pessoas junto conosco. E por isso a vida se torna pesada, por isso quando carregamos fardos, por isso que quando carregamos mágoa, tristeza, rancor, a gente está carregando todas essas coisas junto. E Deus, Ele quer fazer um vaso novo. Mas para fazer novo, Ele vai ter que fazer o que Ele fez com aquela mulher lá no poço. Vai buscar teu marido. E ela falou, não tenho marido. E Ele falou, disseste bem. Porque já teve com 5. E o que você está agora, não vai ter marido. Jesus curou ela na hora, queridos. Imagina a raiva dessa mulher quando Jesus expôs ela. Mas eu acredito que a raiva veio, né? Porque Jesus chegou e a gente diz, né, aquela palavra foi ali na ferida. Ela deve ter subido aquela raiva, quem ele pensa que é, e subiu tudo aqui. E quando
chegou aqui, ela disse, né? É verdade, eu preciso ser curada. E isso é para nossas vidas também, queridos. Deixar Jesus entrar para que os nossos traumas, as nossas feridas, elas sejam curadas. E só quando nós realmente admitimos para Jesus, queridos. Eu já contei o meu testemunho aqui. Eu dobrava o meu joelho e orava, Senhor, transforma o André. E eu oro, porque o André disse que eu oro mesmo. Eu dobrava o joelho e dizia, Senhor, transforma o André, muda nisso, muda naquilo. E assim dava até umas dicas para Deus, né? Vai que Deus não soubesse bem certinho aquilo que tinha que mudar. E dobrava meu joelho e dizia, Senhor, muda o André, transforma o André. E aquela oração, né, fervorosa. Aí um dia eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, muda o André. Quando eu disse, muda o André, ele falou assim, bem suave. O Espírito Santo é bem suave. Vamos começar por você? Eu falei, eu sou tão boa. Sou uma esposa maravilhosa. Ele falou, vamos começar por você, Silvana? Eu falei, então vamos então, né? Ele falou, eu vou dizer para você tudo aquilo que você precisa mudar. Obrigado, Senhor. E do André, trato eu, ele disse. Amém, queridos? Do André, cuido eu. Então, quando eu comecei a ver a mim, aí Deus começou a fazer a obra na minha vida. Amém, queridos? Daí eu sou hoje essa mulher, né? Maravilhosa, que não está vivo se eu não estou vivo. Eu sou a sombra dele, queridos. Quando tu olhar, Silvana está o André. Entendeu? Amém, queridos? Eu vi o André, estava junto da Silvana. Amém, queridos? Deus, Ele quer isso. Que a gente desça até a casa do oleiro. Que deixe Deus fazer a obra. Aquela mulher, o poço, Deus fez a obra. E eu poderia citar muitos mais na palavra de Deus, que tiveram esse encontro. Então, muitas vezes, a gente quer a mudança da nossa casa, quer a mudança dos nossos filhos, quer a mudança disso, quer a mudança daquilo, mas nós somos os agentes da mudança. Amém? Deus, Ele não trouxe o teu marido aqui, Ele trouxe você. Então, o negócio é você com Ele. Amém? Deus não trouxe tua esposa, então é você com Ele. É quem está aqui que Deus está ministrando, não aquele que ficou em casa. Amém, queridos? É para que nós sejamos aperfeiçoados, curados, para que possamos ser agentes de cura em nome de Jesus. Então, assim, ó, que essa palavra de hoje, queridos, é simples. Não vou me alongar porque tem a ceia, mas ela é simples, queridos. Mas ela é eficaz, ela é poderosa. Basta que nós possamos colocar em prática. Amém? Amém? Então que nessa noite você lembre, eu preciso descer para Jesus fazer a obra na minha vida. Eu preciso estar perto dele, para que eu me veja. É aquela história que eu falei. Perto de Jesus, você vê bem limpo. Longe de Jesus, está tudo embaçado. Você não consegue se ver. Mas quando você está perto, Paulo diz, eu vejo como se fosse no espelho. E como é quando a gente olha no espelho, não dá para se esconder do espelho, né? Os anos passaram, não dá para se esconder do espelho, né? Mas a gente está se vendo. Então, são muitas vezes que nós precisamos. As mulheres são mais dos espelhos do que os homens, né? Não que os homens não olhem para o espelho, mas as mulheres usam mais esse adereço, né? Então, que a gente, quando olhar para o espelho, a gente possa refletir e lembrar dessa palavra. Amém? Amém. Então, que nessa noite de ceia, a gente possa colocar as nossas vidas diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero que o Senhor termine a obra que o Senhor começou, porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele quer completar, mas tem muitas obras que estão pela metade. Muitas obras que foi colocado, Jesus passou no reboco e não deu para fazer o acabamento, porque nós não deixamos. Então, que a gente possa deixar a obra ser feita por completo, nós seremos uma casa
um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? É isso aí, pessoal. Amém. Quero só dar uma complementada, queridos, bem breve. A pastora fala ali de nós descermos, né, para Deus trabalhar em nossas vidas. Mas o contexto ali fala em barro. Barro é a criação. Se você vai em Gênesis olhar, Deus fez o homem o barro. Tá? Do barro Deus fez o homem. E quando você está nesse processo de mudança, o barro ele tem que ser trabalhado, né? Tem que ser esmagado, tem que ser bem colocado de uma forma que você possa moldar ele. Só que o homem ele tem um defeito muito grave, que é o coração. E muitas vezes o coração não deixa nós sermos mudados. Não queremos, mas aí vem Deus e começa. Eu vou moldar esse rapaz novamente. Então eu vou ter que pegar, dar uma esmagadinha nesse barro novamente. Amém? Então às vezes a gente está passando coisas na nossa vida, é porque nós estamos sendo esmagados para ser novamente feitos por Deus daí. Amém? Mas tem um outro detalhe. Depois do vaso ser pronto, ele tem que ir para um forno. E esse forno é uma caloria muito alta para queimar o barro e sair dali a cerâmica. Amém? Então, além de ser moldado, nós temos que ir para a fornalha. A fornalha é o lugar onde Deus trabalha também, o lugar do fogo, queimar as impurezas, queimar o mal. Então, todo o processo, na realidade, queridos, quando nós recebemos Jesus, Deus, é para a nossa transformação e mudança. Se estamos passando por algo, é porque ali nós estamos sendo formados. Amém? Então, quando você não está passando por nada, comece a desconfiar. Ué, o que será que está acontecendo? Será que eu estou distante de Deus, que não está acontecendo nada na minha vida? Porque está acontecendo é porque Deus está na tua vida. Amém, queridos? Era esse pequeno pincelada que eu queria dar na palavra da pastora. Queridos, eu quero que você abra comigo ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Isso Paulo falando aos Coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber do cálice do Senhor, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Amém? Queridos, existem duas ordenanças, duas